Boa noite a todos, amantes do Carnaval de São Paulo. Hoje teremos uma live sensacional, uma live especial com um dos grandes nomes do Carnaval brasileiro, Milton Cunha, carnavalesco, comentarista, cenógrafo, um verdadeiro artista, um rapaz que saiu lá de Belém do Pará e hoje faz sucesso no Rio de Janeiro, São Paulo, no Brasil inteiro. Boa noite, Milton! Oi, Eric, tudo bom? Um abraço para você, abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Beijos, minha honra de estar aqui. Milton, conta um pouquinho da sua história, como que foi sair lá de Belém do Pará e ganhar o Brasil, ganhar o mundo? Eu já nasci artista, mesmo na floresta, mesmo pobrinho, eu já sonhava em vir para o Rio. Então, a minha infância e a minha juventude foi estudar muito, aprender muito para poder me preparar para a grande partida, que foi aos 19 anos, 1982. Me mandei de lá. Eu achava a cidade muito pequena. Eu queria uma coisa maior, uma metrópole, onde houvesse uma indústria do entretenimento gigantesca, onde eu pudesse trabalhar com o público e tal. Belém não dava. E aí cheguei no Rio em 82 e já me joguei para trabalhar na noite, no entretenimento, com o Chico Recarey. Daí conheci o Anísio da Beija-Flor, que me chamou para fazer um concurso lá. Então, assim, dei sorte, mas eu estava preparado muito. Eu sou aquele trabalhador brasileiro igual a todo mundo que está ouvindo. Então, eu sou muito comprometido com as tarefas que eu pego. E aí, quando eu faço de corpo e alma. Eu sou pé de boi. Então, eu vou lá e escavo mesmo. Então, foram 20 anos como carnavalesco e eu queria televisão, eu queria comunicação, eu queria mesmo, era o que eu estou fazendo agora. Então, quando eu vi a chance de... Eu já tinha feito 20 carnavais, 20 anos, já estava de bom tamanho, aí era a hora de eu sair para a televisão, e aí deu certo. Impressionante como os meus planos se concretizaram. Pode-se dizer que você é uma pessoa realizada hoje. Aos 58 eu estudei o que eu queria estudar, eu fiz o que eu queria fazer, eu me diverti, tudo aquilo que eu queria me divertir. Então, eu estou naquela parte da vida do lucro, eu estou naquela parte da vida do nossa, como deu certo, como foi bom eu ter tido a coragem, né? Porque eu fui muito corajoso, muito, muito. E nessa coragem eu empreendi uma história muito particular, porque todo mundo dizia para mim que não ia dar certo. A família, os colegas, os vizinhos, todo mundo dizia, não vai. Nossa. E eu dizia, vou, porque eu vou dar certo. E assim, é muito legal você agora poder virar e dizer, olha, não tive apoio, não tive esse apoio nenhum, era eu e eu. Mas o ser humano se basta, a gente, a nossa consciência, a nossa luz, isso é definidor para a gente. Então, é o que eu disse para o meu pai e para minha mãe, eu não estou pedindo apoio, eu estou comunicando a vocês que eu estou indo atrás do meu destino. Então, é uma história que me orgulha, porque tomara que inspire outros a correrem atrás dos seus sonhos. Legal. Assim, eu sou um grande fã de você. Para mim, tem 2 carnavais que você fez, um pela Beija-Flor e outro pela União da Ilha, que ficaram na minha memória. Primeiro, Bidu Sayão e o Canto de Cristal. Acho aquele carnaval incrível. Para mim, o samba, a própria Bidu Sayão e Fatumbi. Você chegou em 94 na Beija-Flor, ocupando o lugar do Joãozinho 30. Como foi entrar no carnaval, assumir uma escola, se tornar carnavalesco? Então, eu não tinha a dimensão da grandeza daquilo.
Eu queria ser diretor de ópera, de balé, de circo, de cinema, de televisão. Eu tinha estudado para isso, para ser um intelectual. E a manifestação popular do carnaval, eu não tinha o conhecimento da grandeza. Eu tinha toda a dimensão sociológica, antropológica, que era o que eu tinha estudado. Mas a força popular do sambista é linda e é impressionante. Então, é assim, o João 30 saiu em 92. Entrou a Maria Augusta para fazer o Carnaval de 93. Eu conhecia o Anísio me pediu ajuda para eu fazer e confeccionar 70 roupas de passista. Isso para o Carnaval da Maria Augusta, eu confeccionei. Em 93. Para o Carnaval de 93, isso. E aí ele me deu uma fantasia para eu desfilar no carro abrir alas da Beija-Flor da Maria Augusta, Unidunité, a Beija-Flor escolheu é você. E eu desfilei, adorei. E quando chegou lá no final, eu ouvi que eles não iam renovar com a Maria Augusta e que iam abrir um concurso. E aí eu tinha muitos temas guardados para balé, para ópera, para cinema. E a Margarete Mee, naquela hora, me pareceu, a pintora inglesa, ela me pareceu importante falar das queimadas na Amazônia, falar da minha terra, do meu povo, dos meus índios, dos meus caboclos. E aí eu emplaquei, ganhei o concurso. E aí, no ano seguinte, eu já propus Bidu Saião e o Canto de Cristal, que é um marco. É um marco, todo mundo... Nossa, é um marco. Cada vez que eu posto nas minhas redes sociais, assim, milhares de pessoas vêm e comentam e dizem que adoram e tal. Então, a Bidu ela é importante porque era a terceira idade ainda em vida, sendo aplaudida pela Marquês de Sapucaí, o encontro da arte branca clássica, não é a ópera clássica, com a ópera popular negra. Então, era emblemático, e aí tinha violinos, cantores de ópera, era muito lindo. E o meu trabalho visual, plástico, é um trabalho muito alucinado, muito louco, porque é uma loucura. Eu divido a escola em 10 setores de cores, né? O setor amarelo, o setor branco, o setor laranja. E é a primeira vez que um carnavalesco marca. Tem um efeito incrível. A hora que você viu o desfile, é muito marcada a palheta de cor. E aí foi um sucesso, ficamos em terceiro lugar. E já no ano seguinte, aí eu trabalhei sobre o fóssil da mulher da Serra da Capivara, que é um fóssil encontrado no Piauí. Eu fiz um carnaval sobre a pré-história. Eu amei porque nesses 3 primeiros anos, o primeiro carnaval é sobre botânica, flores. O segundo carnaval é sobre ópera, cantora. E o terceiro é sobre arqueologia. Então, eu adorei, porque eu já cheguei chegando com 3 enredos muito densos, muito profundos. Então, assim, claro que a Beija-Flor ela é gigante, ela te engole, ela é uma super escola. Mas eu também cheguei chegando, eu era muito artista, eu era muito alucinada, as minhas roupas eram muito loucas e eu não tinha medo, receio, pudor, eu não tinha nada, eu era eu inteiro. Então, eu cheguei mexendo muito com a estrutura do marasmo do carnaval. Assim, os carnavalescos que eu vi, eles eram muito comportados, muito caretinhas. E eu era um alucinadérrimo. E aí eu acho que a minha contribuição é balançar a roseira desse negócio de carnavalesco, porque eram pessoas muito discretas. E eu cheguei botando o pé na porta e dizendo: aceita que dói menos, eu sou um louco. E você é um dos poucos que se ia nos desfiles. Os carnavalescos eles ficavam muito preocupados.
e aí que depois que você começou a se divertir nos desfiles, que de lá para cá eles começaram a também a curtir o desfile. Você acha que se conseguiu quebrar o paradigma do carnavalesco? Totalmente, totalmente. Eu quebrei muito o paradigma. Por exemplo, o fato de eu ir à quadra e de eu não ficar em camarote, de eu ficar com o povo no meio da quadra sambando. Eu queria era me divertir. Então eu tinha urgência para mostrar para aquelas pessoas que é todo mundo igual, que o carnavalesco, ele, claro, tem a diretriz na mão, mas que a estrela é o povo, é o artista popular, é o compositor, o cantor. Então eu tinha muita urgência de abraçar, de dar as mãos para a comunidade. Então eu Sentiu enchia calor. os carros alegóricos de gente de Nilópolis. Era uma loucura, porque era a classe operária vai ao paraíso. Era muito interessante eu ficar catando gente em Nilópolis, porque eu queria que a dona Yolanda desfilasse. A dona Yolanda era a baiana mais antiga e ela já não andava mais, aí eu fazia trono para a dona Yolanda. Então, assim, eu sempre fui muito do lado do povo. E um dos paradigmas que eu quebro é o do carnavalesco encastelado, estrelar, nada. Eu adorava ficar nos botequins ali da porta, até de manhã. Então, eu era muito amigo da galera que desfilava. Você ficou na Beija-Flor, conseguiu 2 terceiros lugares, 1 quinto lugar, com desfiles maravilhosos. Até em 96, você fez uma comissão. E um quarto lugar. Em 97. Em 96, foi, Beija-Flor é festa na Sapucaí. Isso. De onde surgiu aquela ideia da comissão de frente em 96, daqueles macacos, que aquilo foi um choque na avenida? Olha, mas eu já estreio com uma comissão muito linda, que eram os beija-flores, beijando as bromélias. Então, E outra, eu convido o Carlos Muvuca, que é um coreógrafo de Nilópolis, para ser o coreógrafo da comissão de frente. Então, eu já troco, eu já tiro quem estava e coloco alguém de lá, porque eu queria bailarinos de lá. E já as bromélias na ponta da sapatilha e os beija-flores gigantes batendo asa, era belíssimo. Então, eu já emplaquei ali. Quando foi na arqueologia, no Aurora do Povo Brasileiro, o elo perdido é um macaco que desce das árvores, é quadrúpede e, de repente, milhões de anos, ele vira bípede. Então, quando eu fiz a pesquisa e disse, nossa, o elo perdido é o samba. O elo perdido é o que diferencia o homem do macaco é o samba. E aí cheguei com o Carlos Muvuca. Eu tinha trazido de Nova York uma máscara do filme Planeta dos Macacos. E eu disse, Carlos, olha que maravilha essa máscara, carésima. E graças ao Anísio, o Anísio sempre me apoiou demais. Então, lhe digo que se não fosse o dinheiro do Anísio, eu não teria trazido a Bidu Sayão, eu não teria feito os macacos, porque 1996, 7, você ainda não abriu o comércio, as importações, tudo era muito difícil. Você tinha que pegar um avião, ir a Nova York, procurar a máscara. Então, o Carlinhos se apaixonou pela máscara dos macacos, e aí eu disse, Carlinhos, vamos vestir os macacos como no filme, como reis e rainhas. Só que o Carlinhos ele foi além. E quando eu vi na avenida, era mais, porque os macacos subiam nas grades, os macacos agarravam as pessoas na plateia. Então, eu disse, nossa, é o máximo, é muito louco, é muito alucinado. E era a minha cara, porque eu me lembro que a imprensa disse no dia seguinte...
As macaquices de Milton Cunha. Então, eu era uma grife de loucura, e isso me agradava demais, ser esse alucinado. Eu só vim na vida para balançar a roseira. Eu não vim para apaziguar, não. Eu vim para jogar bomba atômica e sair. Então, quando eu via que a imprensa estava adorando as minhas loucuras, tinha também naquele desfile uma outra coisa louca, que eram os homens das cavernas, e eles arrastavam pelo cabelo umas bonecas, umas mulheres É pré-históricas, verdade, é e as verdade. bonecas vinham se arrastando no chão. Era uma loucura, eram imagens muito impactantes. E como era a Beija-Flor pós-Joãozinho 30, o João tinha feito há 5 anos atrás Os Mendigos. Então, pesava sobre a escola essa coisa de se reconstruir, de se reler. E eu cheguei, Miguel Falabella sempre me disse, Milton, o bom teu é que tu não tem pudor, tu não tem o menor pudor, tu não tem amarras, tu vai e faz as tuas maluquices, e isso é uma qualidade. Então, é uma qualidade essa coisa de você romper essa tradição canônica de proporções corretas. Eu nunca fui proporção correta, eu sempre fui um cor estourada. Eu sempre adorei o arco-íris. Então, os meus carnavais, eles marcaram, e eu fico feliz disso. Até porque hoje nos encontramos num conservadorismo. Então, talvez faltam pessoas que elas quebrem paradigmas, que elas se reinventem. E naquela época foi muito bacana. Você eu concordo, desfilava... eu concordo muito com você, que encaretou demais, Sim, sim, muito careta. comportou demais. Então, a carnavalização da vida é a loucura. O carnaval, a carnavalização, é o rompimento das barreiras. Então, o carnaval, ele não é uma aula de ciência, ele não é uma aula de história, ele não é uma missa religiosa, ele não é uma parada militar. O carnaval, Sim, ele é a face gloriosa da população rindo, bebendo, se divertindo, transando. Então, eu estava no meu habitat natural no carnaval, e eu via que eu causava muito desconforto para os caretas. Os caretas eram um problema. Mas olha, e eu não estou lhe falando hipoteticamente, não, eu estou lhe falando assim. O presidente da Portela era o Paulo Cabelo Frito, e ele tinha horror a mim, mas horror profundo, a ponto dele ir nas plenárias da Liesa, e ele dizia abertamente que era um absurdo uma bicha como eu dando pinta no palco, de sapato alto. E aí o seu Luizinho Drummond, era o presidente da Liga, ele me defendeu. Ele disse, não, meu filho, você vai ser do jeito que você é. Você vai ser como você é. Você não baixa a tua cabeça para essa gente. Então, ao mesmo tempo em que eu encontrei gente muito contra, eu encontrei loucos como eu, entre os bicheiros, inclusive, que me apoiaram, porque sozinho eu não ia conseguir, não, sabe? Eu tinha que ter uma costa quente de alguém me protegendo. E o Anísio sempre me protegeu muito, e o Luizinho sempre me protegeu muito. até porque isso é a cara do carnaval. O carnaval é você brilhar, o carnaval é purpurina, o carnaval é glitter. Eu gosto de quando eu vou para o Anhembi cobrir o carnaval, eu volto com o rosto todo cheio de glitter. O carnaval é libertação. E o carnaval ele tem ficado um pouco mais careta, um pouco mais militar. Você acha que isso prejudica muito o carnaval? As pessoas capaz de elas deixarem as escolas de samba e irem para os blocos? Como que você vê o carnaval hoje mesmo? Eu acho que sempre que você tenta transformar uma manifestação de muito prazer em uma coisa muito certinha, controlada, você retira dela o espírito.
O espírito do carnaval, da escola de samba, é a contestação, é a crítica, é a loucura, é a maluquice. Então, se você encareta isso, a pessoa se manda dessa linguagem e vai para outra linguagem, o baile, o bloco, o coreto, a esquina, o bloco de sujo. Então, eu acho que você não pode lutar contra a natureza da manifestação alegre que o carnaval é. Então, sempre que querem transformar isso numa coisa seríssima e tal, Sim. então por isso é que eu gosto desse. Está na moda agora o enredo político, está na moda agora a contestação, a crítica, a negritude, né? Desde a Marielle com a Mangueira, com o Leandro, que agora tem acho que 6 ou 7 que vão fazer contestação, né? Voz da negritude, resistência e tal. Então, eu acho bom porque você tira da zona de conforto, sai do chapa branca e vem mesmo para o embate, né? Sim, para a rua. Com o avanço da direita, com o avanço dos conservadores, com o avanço do neopentecostal, né? Você tem ali uma retirada da autonomia da manifestação carnavalesca. Eles demonizam muito, né, a manifestação. Então, isto é coisa menor, isto é coisa que não representa a cultura, como se a cultura fosse algo de elite, de escritório. E justamente a cultura é o que pulsa na rua. A cultura é do povo, a cultura é da vida, né? Então você tem dinheiro carimbado para apoiar as artes brancas e você não tem dinheiro carimbado para apoiar a arte popular. Então é engraçado que a escola de samba todo ano ela tem que sair à míngua, os blocos, tudo com o chapéu na mão, passando o livro de ouro, porque não há a verba carimbada. Nós somos a capital mundial do carnaval. O carnaval do Brasil ele atrai divisas, tanto divisas culturais quanto divisas econômicas. E nós somos tratados como marginais da cultura nacional. Então, isso é um erro do gestor. O gestor ele não está vocacionado para administrar um valor cultural como o carnaval. E você vê em alguns grupos de WhatsApp aquela velha e boa crítica: para o dinheiro para o carnaval tem, para os hospitais não, sendo que o carnaval gera aos cofres públicos milhões. O Rio de Janeiro ele recebe de turista, ele gera milhões. São Paulo a mesma coisa. E ainda tem aquela velha frase: o carnaval deveria ser cancelado, o carnaval é isso, o carnaval é aquilo. E essa onda conservadora. Não, e outra coisa. Essa mesma frase. Não, essa crítica não procede porque o dinheiro da saúde, o dinheiro dos hospitais, ele existe, ele é separado no orçamento, ele é votado. Isso. Então, você tem a verba da saúde. Ela não é aplicada corretamente nos hospitais. Então, você dizer, não tem verba para a saúde? Tem sim. Tem sim, essas pessoas precisam ir lá olhar o orçamento para ver quanto foi separado para a saúde, para a educação. Então, você tem essas verbas. Agora, não há expertise do gestor para fazer as aplicações corretas. Então, ele tira esse dinheiro para a propaganda dele, para ele se eleger na próxima, ele tira para pagar a corrupção. Então, o dinheiro da cultura é um dinheiro separado, votado no orçamento municipal, estadual, federal, e esses dinheiros eles são separados. Então, existe o dinheiro da crédito, existe dinheiro de... Agora, em algum momento,
Em algum momento esse dinheiro desaparece e aí querem pegar o dinheiro da cultura que já é mínimo. Agora, temos que questionar que o dinheiro da cultura ele não contempla a cultura do povo, a Não, cultura não. popular. Ele contempla Infelizmente, as artes brancas, a literatura, né, o teatro, o balé, a orquestra. Nada contra a orquestra, o balé, tudo a favor, desde que tenha lá a verba da cultura popular. é porque o conservador hoje em dia, ele acha que o carnaval não é cultura. E o conservador, ele está com uma tendência hoje de excluir o popular. E o empregado vai ter que ser sempre empregado, e daí vai. Isso é uma cultura do conservador que, infelizmente, vem crescendo. Então, hoje, os negros estão sendo esquecidos, os homossexuais, tem homofobia, tem uma série de coisas que, apesar de todas as leis, essa tendência ela vem crescendo no Brasil, infelizmente. E eu fico muito triste com isso. E o conservadorismo que a gente vê praticado agora no Brasil, ele é muito antenado, primeiro com os Estados Unidos, primeiro Sim, com uma cultura de fora, né? Então é muito consumista, ele adora shopping, ele adora essas sim, modernidades, eles adoram essas modernidades que são contra a própria natureza da cultura popular, né? A cultura popular ela acontece fora de aeroportos, de shoppings, né? Ela acontece na praça pública. Uma outra coisa também que eles gostam do não estudo, do não respeito, né? Eles acreditam nas pós-verdades, eles não acreditam na pesquisa, na antropologia, eles dizem que é coisa de comunistas, e nesse o, bolo vai a cultura popular, né? Porque o comportado que eles vendem como comportado, mas eles só vendem. É só uma ilusão. Porque quando você chega perto deles, você vê que a vida deles de perto não é nada dessa santidade que eles vendem, é da boca para fora. é verdade, totalmente da boca para fora. Voltando ao carnaval, esse ano a União da Ilha ano que vem, vai reeditar Patumbi, que é uma arte sua. Como foi receber essa notícia, Milton? Você que fez Patumbi em 98 e agora a Ilha volta com esse samba incrível, com essa história, que é a sua cara. Patumbi, a Ilha de Todos os Santos, do Pierre Verger. 22 anos depois, a ilha vai trazer esse samba que é belíssimo, que nunca parou de ser tocado, que é um dos mais gostados pelo povo do samba. Então, é lindo porque os dois carnavalescos são meus grandes amigos e eles têm dois trabalhos sobre a África magníficos. O Severo fez um sobre os bantos na União da Ilha, que é um desfile espetacular. O Caê fez uma África na Imperatriz deslumbrante. Então, eu vejo que eles têm um amor, um respeito às tradições de negritude enormes. Então, eu fico super feliz de estar em boas mãos. Eu acho também que trazer 22 anos depois, e hoje o mundo mudou muito em relação ao lugar de fala da negritude. Então, assim, eu fico torcendo para que eles coloquem esse aspecto, entre aspas, político da vida dos quilombos modernos dentro do Fatumbi. Então, se havia um respeito enorme do Pierre Verger pelos ritos negros, que esses ritos negros agora sejam devolvidos à negritude em toda a sua glória, porque o lugar de fala é do negro. Então, o que eu gosto é que em 22 anos
O lugar de fala deslocou totalmente para a negritude, e eu acho que deve ser um desfile com a presença de babalaôs negros fabulosos. Então, assim, o que eu quero? Eu quero que eles revejam o enredo, eu quero que eles avancem, que eles atualizem, porque eles são artistas desse tempo, do agora. Então, não adianta imitar, copiar. Não, o que eu fiz ficou lá. O que eu fiz foi aplaudido, ficou lá, me deu meu primeiro estandarte de ouro de enredo, está tudo certo. E agora você tem a nova ilha, né? Não sobrou nem o presidente, nem o cantor, nem o mestre de bateria. Então, esta nova ilha faz um novo Fatumbi. É isso que vai ser bonito. Essa vai ser uma releitura com um rosto diferente. E eu vou aplaudir muito. Você ficou 2 anos na ilha, conseguiu um nono lugar e um 10º lugar. Aí, em 2001, você vem para o Carnaval de São Paulo. Como foi trabalhar em São Paulo, na Leandro de Itaquera? Olha, foi muito, muito, muito desafiador e interessante. Por quê? Porque eu já tinha feito 6 carnavais no Rio. Então, eu já conhecia a estrutura de barracão, a estrutura de concentração, de desfile e tal. E de São Paulo eu não tinha visto nem pela TV. Então, quando o Leandro me chama para fazer, eu digo para ele: Leandro, eu tenho aqui esse enredo que é sobre a Amazônia, é sobre uma região lá perto de Manaus chamada Ariaú. Agora, você pode chamar 2 artistas para ficar aí em São Paulo confeccionando o projeto, porque eu já tinha desenhado todos os carros, eu já tinha desenhado todos os figurinos. E aí ele chama um artista do Festival de Parintins para confeccionar os figurinos e ficar responsável por isso. E ele chama um carnavalesco para ficar com as alegorias e chama muitos artesãos de Parintins para fazer as alegorias, os movimentos e tal. Então, o projeto ele foi lindo porque, ainda que desenhado, criado por mim dentro da minha casa, mas quando ele alcançou São Paulo, ele virou de muitas mãos na confecção. Mas, assim, todas as minhas loucuras eles fizeram. Todas. A cobra de 150 metros, a comissão de 4 metros de altura, a iguana. Então, assim, foi um desfile surpreendente, foi um desfile plasticamente arrebatador, e o barracão era péssimo, era muito ruim. O barracão era de chorar. Eric, quando eu vi o barracão, eu queria morrer, porque era embaixo de um viaduto e era muito rato, muito lixo, era muito inóspito, era muito insalubre. Ano 2000, e Eric, eu fiquei apavorado. Eu estou lhe sendo super sincero, quando eu comparei o barracão de São Paulo com o barracão do Rio, olha, era de morrer. Aí você começou a dar sua cara. Fomos para a concentração uma semana antes. Isso não existe no Rio. Você vai para a concentração um dia antes. Né? Isso. Aí eu disse, mas como nós vamos para a concentração uma semana antes? E aí, Milton, vai chover em cima da gente, é sol em cima da gente, mas é lá que você arma a altura, a grandeza. Fomos. Montamos tudo, e eu estou achando que aqueles carros todos lá enfileirados, as escolas uma do lado da outra, certo. Eu estou achando que vai chegando a hora
e elas vão indo para a concentração para juntar as alas com os carros. Não. Para minha surpresa, aquilo já era a concentração. Já é a concentração. Quem desfila em ala está lá longe, que eu nem consigo enxergar as alas, e quem está nos carros está subindo aqui. Ora, eu estou nos carros e eu vejo a Leandro lá longe, e eu vejo o carro 1 indo embora, vejo o carro 2. Quando é o último carro, o 7º, eu saio atrás e entro na avenida e não vi a escola. Eu não vi a escola. Então, assim, eu fiquei decepcionadíssimo, porque aqui no Rio, nos meus 6 carnavais que eu tinha feito, eu ficava passeando 1000 vezes, cumprimentando todas as alas e amarrando cabeças, e era uma brincadeira, uma papagaiada que eu não vivi nessa de São Paulo. Então, eu fiquei eu saí assim, atônito do desfile. Eu disse, meu Deus, eu não vi. Deixa eu correr para o hotel para eu ver pela televisão como ficou as coisas. Porque eu via de longe. Até hoje é assim ainda, né? É assim. É assim, os carros vão antes e depois, uma semana antes. Agora tem outro espaço, que fica do lado direito. Então, os carros já estão uma semana antes, já estão na concentração. Então, se falta algum acabamento, o pessoal já faz na concentração. Mas, pergunta, em algum momento as alas se misturam aos carros? Não, muito difícil, muito difícil. Por quê? Os carros, eles ficam já acoplados para entrar na avenida. Então, entra a ala, aí tem um espaço, entra o carro. Entra a ala, tem espaço, entra o carro. Então, como eu posso dizer, é uma coisa meio ortodoxa. Então, entra a ala e depois entra o carro. Entra a ala e depois entra o carro. E com isso, o Carnaval de São Paulo perde o mágico momento de concentração. O que é a concentração? É o encontro do chão com as alegorias. Sim. Esse encontro dura 3 horas. 3 horas antes de uma escola desfilar, as alas vão entrando entre os carros e você vai tendo uma noção energética daquele encontro. Então, se você não tem este encontro chão-alegoria, se isso só acontece na boca de entrada do desfile para o júri, você não tem este laço de afeto que é construído na concentração. Então, uma das coisas que eu sugiro é repensar a não concentração em São Paulo. É do fundo do meu coração que eu digo. Eu falo sinceramente que o encontro desfilante de ala com grandeza de alegoria é algo que transforma a procissão num corpo pulsante. Aquele corpo que dança de 5.000 pessoas quando desfila, é esse corpo misterioso de energia que se estabelece numa concentração. Então, como entendedor do mistério dessa procissão, é preciso fazer a ligação alegoria-chão. O tapete que a gente chama, que são as alas em sequência, elas precisam conviver com o tapete alegórico pelo menos algumas horas, para que dê a identidade. Não é? Tem uma coisa linda na concentração aqui no Rio, que é assim,
uma hora antes de você entrar na avenida, a outra está desfilando. As pessoas começam a cantar baixinho e lento o samba daquela escola. É emocionante. É emocionante porque o som ali é muito alto, que é o da Sapucaí. E aqui você escuta bem lento aquela oração que é uma cantoria. Aquilo é óbvio que é um grupo de candomblé, é um grupo de mistério negro. E a gente acredita nisso, ouviu? A gente não desfila porque quer aparecer, porque quer. Não, o desfile ele existe para justificar a luta daquela comunidade. As pessoas se conhecem, as escolas têm uma cara. Então, ao ficar 3 horas ali cantando, que é uma reza, né, Sim. elas chamam os ancestrais protetores e, quando entram na avenida, acontece a mágica, acontece o torpor, acontece a loucura. Então, nós acreditamos que o desfile, né, você não existe para desfilar. Não. Você desfila porque você existe. Existe. Você existe enquanto comunidade. Então, o desfile é só uma coroação final da tua existência. Então, E realmente encontrar tirar na o peso do concentração peito. por 3 horas é a própria existência daquela escola. Aqui as alas elas ficam concentradas ali perto do hotel, você sabe, você lembra onde que é, e o carro fica em outro local. Aí, normalmente, as escolas vão chegando, então o contato realmente com as alegorias ele acaba sendo muito superficial. E tem gente que às vezes nem vê, pode chegar atrasado, às vezes você não consegue ver o carro abrir alas para a escola montada, até porque a escola fica lá perto do hotel. E no Rio talvez seja mais fácil, porque a concentração são horas antes. E aqui os carros já ficam concentrados dias antes. Por isso que talvez esse contato maior do folião carioca com as escolas seja maior, e aqui talvez seja um pouco distante, porque normalmente as pessoas conseguem ver os carros apenas algumas horas ou até alguns minutos antes do desfile. Não, e outra coisa, quando você vê o abre-alas, o carro 2, o carro 3, você entende o conjunto da tua obra que tu vai cantar no desfile. Ora, se em São Paulo você é a última ala, você nunca vai ver o carro abre-alas entrando ali na cabeça da escola, porque você Sim, está lá atrás da procissão. Então, estar junto durante 3 horas dá ao brincante a noção do conjunto da obra dele. Então, ele sabe que quando ele estiver cantando aquela parte do samba, é o vai carro lembrar daquela abre-alas. alegoria. Atravessou o mar temendo a invasão a Portugal. Né? Aí você sabe que o carro do Atravessou o Mar é aquele lá do primeiro. Então, é importante São Paulo repensar como que dá para solucionar esse encontro, né? Porque é preciso solucionar o encontro do chão com a alegoria. E de preferência com todas as alegorias para ele sentir a alegoria, para ele conhecer a alegoria. Né, ele saber do que está falando. Isso foi bem bacana, isso é uma ideia bacana, bem diferente. E outra coisa, eles ficam passeando e dizendo: a minha escola está linda, a minha escola está linda. Quando acende a luz dos carros 1 hora antes, eles aplaudem, eles gritam. Ou eu já vi muito choro. A minha escola está horrível. A minha escola não teve dinheiro. A minha escola não acabou o carnaval. E aí
eles percebem que eles vão ter que ganhar no canto e na dança. Está tão feio, está tão pobre, está tão ruim, está tão escuro, sem luz. Aqui é que eles resolvem buscar na alma deles a superação do feio. Então, por exemplo, Vila Isabel, todo mundo de cueca branca e calcinha e sutiã branco no carro abre-alas. Aquilo foi um alerta para a Vila de ou canta ou vai descer. Ou canta, ou dança, bateria, ou tu toca ou vai descer. Então, tudo isso eles descobrem na concentração, olhando, né? Quando eles viram todo o abre-alas em calcinha e sutiã, eles se acordaram para o desfile. E o canto que segurou a escola. Sim, o desfile. O desfile. É porque não é só visual, não é só dinheiro, né? Você tira notas ruins em alegoria, você tira notas ruins em fantasia, mas o canto, a dança, o empenho, você supera. Minha escola tá feia, deixa eu cantar. Sim, sim, isso é interessante. Bom, você fez em 98 Facumbi. Em 99 você veio com Barbosa Lima, que é um dos grandes nomes do Brasil. Como foi desenvolver o enredo em cima dele? Barbosa é um grande nome porque é uma reserva moral do Brasil, né? Então, através da vida do Barbosa Lima Sobrinho, eu queria questionar a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Esses foram os 2 carnavais da ilha, depois fiz São Paulo, e aí fiz Unidos da Tijuca, fiz São Clemente, fiz Viradouro, fiz Porto da Pedra, fiz Cubango e me aposentei. Tinha chegado a hora de eu não mais continuar de carnavalesco e me jogar, tentar a transmissão da Globo. E aí, mais uma vez, eu fui muito corajoso, porque em 2010 eu me demito e não aceito qualquer convite para fazer. Aí eu fico desempregado 2011, 2012 e 2013. Eu fico 3 anos desempregado, parado, e eu lá segurando a onda de estar ali sem fazer nada. Quando é 2013, o jornalismo da TV Globo me chama e me dá a chance. E eu emplaco de cara, porque eu estou transmitindo o acesso do Rio, e ali, transmitindo o acesso do Rio, sexta e sábado, o Boninho, o grande diretor, já pede: você quer fazer o especial? Então, eu já sou contratado ali na pista, eu fazendo o acesso, e o público já gostou e a emissora já me contratou. E aí, de 2013 para cá, 8 anos, né? Que eu estou nisso. E eu sou movido por um profundo amor, um profundo respeito. Né? Primeiro que eu acho que o desfile é um milagre. Eu acho colocar uma escola na avenida é um milagre. É muita coisa acontecendo, é muita falta de dinheiro, é muita chuva, incêndio, apagar luz, não sei quem o caminhão vira. É tanta coisa que quando entra a primeira coisa que eu digo é parabéns. Parabéns, conseguiu. Então, feio ou bonito, conseguiu. Então, começa dando parabéns e depois você fala alguma coisa, porque é um milagre. A escola de samba a escola de samba é uma loucura, é foguete explodindo, mulher nua, escada, gente gritando, parece que é o caos e não é o caos, porque vai entrando e vai se arrumando, e é lindo ver aquele povo se dando as mãos e vai cantando, e é milagroso, né? Como que gente bêbada fica normal na hora, para não ser
expulso. Então, é incrível assim como intuitivamente esse povo sabe fazer o carnaval. Eric, tenho que ir embora. Te dou um beijo, te agradeço Milton. o convite. Obrigado mesmo. Querido. Obrigado. Um beijo no seu coração. Querido, tchau. Querido. Gente, um beijo. Beijo, São Paulo. Deus proteja você. Valeu, Milton. Obrigado. Esse foi Milton Cunha, uma entrevista muito bacana, uma entrevista super legal. Nós vamos mostrar esta entrevista no domingo, dia 2. Se hoje foi no domingo, dia 2, você está contemplando o Milton Cunha. Uma entrevista bem bacana. E continue no nosso canal, Amantes do Carnaval de São Paulo. Um beijo no seu coração. Continue no nosso grupo do Facebook, no Instagram. E até mais. Até o próximo domingo. Amo vocês. Contem sempre comigo. Estamos juntos. Até mais. Foi incrível. Milton, obrigado, Milton.